Olá, bem-vindos! Eu sou a Van. Eu já comentei aqui no canal sobre a minha coleção Karl Barks. São 20 volumes. Foi concluída até agora. Começou com a editora Abril e está sendo concluída pela editora Panini. E também temos a coleção Dom Rosa. E esta semana tivemos uma notícia sobre o Dom Rosa, que para mim é uma notícia triste, preocupante. E nós vamos comentar hoje sobre esta possível, não mais estas obras do Karl Barks, do Dom Rosa, podem ser que não sejam mais reimpressas em ordem, uma decisão aí da própria Disney. Então nós vamos tentar entender um pouco do que está acontecendo, por que talvez essa decisão da Disney, me parece que ainda não é oficial. Vamos ler primeiramente uma matéria que saiu no site do Universo HQ, que é um dos sites aí mais importantes, mais conceituados sobre quadrinhos em geral, aqui do Brasil. E nós temos aqui esta matéria sobre o Dom Rosa, então o Universo HQ, que tem o podcast aí, Confins do Universo, o pessoal lá do Sidney Guzman, do Naliato, do Naranjo, quem conhece e acompanha esse universo dos quadrinhos. E aqui nós temos então esta notícia, que foi publicada por Marcos Ramone no dia 15 de fevereiro deste mês. HQs de Dom Rosa estão banidas pela Disney para novas republicações? No último dia 14 de fevereiro, o quadrinista Keno Dom Rosa postou em sua página oficial no Facebook a curiosa informação de que duas HQs Disney de sua autoria estão banidas de futuras republicações. Dom Rosa reproduziu o conteúdo do e-mail que recebeu de uma editora não revelada sobre a decisão que o deixou surpreso. E aqui temos uma réplica aqui, do e-mail. O Walt Disney Company está em processo de revisão de sua biblioteca de histórias. Como resultado disso, algumas histórias que não se alinham aos seus valores deixarão de ser publicadas. Isso vale para duas de suas HQs clássicas, O Pato Mais Rico do Mundo e Uma Vida de Sonho. Elas não farão mais parte de nenhuma reimpressão ou novas coleções. Especula-se que o motivo dessa determinação seja o fato de que as duas HQs restauram o personagem Corongo ou Zumba, um morto-vivo africano, criado em 1949 por Karl Barks para uma aventura do Tio Patinhas, que já faz algum tempo é questionada por seu teor supostamente racista. As histórias banidas fazem parte da saga do Tio Patinhas, que narra a trajetória da vida do pato quaquilionário e alçou o Dom Rosa ao panteão dos grandes mestres Disney. Aqui temos uma foto do Dom Rosa, Nesse caso, então, a Panini tinha anunciado uma republicação da saga do Tio Patinhas, que é uma das maiores histórias de todos os tempos da Disney, não só da Disney, mas dos quadrinhos aí, uma das histórias que marcou a história dos quadrinhos em mundiais, Os 12 capítulos da saga agora serão banidos, que não podem ser publicados sem o capítulo final, Então, O Pato Mais Rico do Mundo é o último capítulo da saga do Tio Patinhas, Não vou nem comentar o que isto significará para o mercado de colecionadores, escreveu Dom Rosa e seus seguidores no Facebook. Se essa for a razão do banimento, de fato, a presença do personagem africano e o conceito que o envolve, é de se esperar que a HQ de Karl Barks também possa ser atingida por essa determinação da Disney. E aqui a capa, então, que foi a que eu mostrei ali. Então, isso de acordo com o site Universo HQ, certo? E aí vamos conversar um pouco mais sobre isto. Vamos voltar aqui para a minha tela. Karl Barks, então, foi o grande autor que começou lá nas décadas de 40, 50, que escreveu algumas das histórias mais importantes aí da Disney. Eu, particularmente, gosto muito, porque eu lia, na minha tenra infância, lá na minha alfabetização, eu lia muito Disney, Almanac Disney, lá do finalzinho dos anos 80, que republicava muitas histórias do Karl Barks. O Karl Barks criou o Pato Donald da forma como nós conhecemos hoje, personalidade dele. E toda a esfera de Patópolis. Então, o Pato Donald, seus 3 sobrinhos, o Tio Patinhas, da forma como nós conhecemos, o Gastão, Vovó Donalda, todos os personagens ali desse panteão de Patópolis
E o Pato Donald com a personalidade que nós conhecemos, né? Então eu lia muito as histórias do Pato Donald, lá onde ele tem encrenca com o seu vizinho, lá o Silva, essas histórias do cotidiano do Donald Nervoso e grandes aventuras, como neste livro O Segredo do Castelo, que tem uma história bem que pode ter a ver com esta notícia aqui que nós estamos lendo, né? Que inclusive as histórias do Karl Barks também podem que não sejam mais reimpressas, não só no Brasil, né? Mas por uma decisão da Disney aí. Então essas histórias elas estão disponíveis nesta coleção que eu já fiz aqui no canal, né? Um vídeo sobre a coleção Karl Barks, são 20 volumes. Começou lá com a Editora Abril, depois a Editora Abril parou, né? Fechou, a Panini assumiu e continuou as publicações e inclusive republicou algumas as edições que estavam lá com a Abril também, né? Eu tenho essa edição aqui, nós já vamos voltar para ela. Depois o Dom Rosa é considerado aí o grande sucessor do Karl Barks, né? Então ali no finalzinho dos anos 80, começo dos anos 90 ali, o Karl Barks escreveu a Saga do Tio Patinhas, que são 12 capítulos. Nós temos a coleção Dom Rosa, também começou publicada pela Abril, né? Temos aqui também, ó. E depois a Panini também concluiu, são 10 volumes, desses volumes bonitos aqui. E aqui nós temos o princípio de uma saga, que é a Saga do Tio Patinhas, que conta, né, o Dom Rosa, nesse caso, ele criou uma biografia lá da infância, da juventude do Tio Patinhas, lá na Escócia. Então nós temos lá, desde o início, lá o pai do Tio Patinhas, quando ele conseguiu a primeira moedinha dele, lá a moeda número 1, como ele conseguiu a fortuna dele, né, essas grandes aventuras, culminando o pato mais rico do mundo, que é a história, que pode ser que não seja mais reimpressa pela Panini, né? Essas duas edições aqui dessa coleção do Karl Barks contém toda a saga do Tio Patinhas, né? E a Panini havia anunciado para este mês de fevereiro também um novo encadernado com a saga do Tio Patinhas, que a Panini já lançou lá em 2015, se eu não me engano, um encadernado da saga do Tio Patinhas. E agora teríamos um relançamento e um novo encadernado que a Panini retirou da pré-venda. Então podemos concluir aí que é possível, é bem provável que esta notícia, infelizmente, aí seja real. E inclusive as obras do Karl Barks podem não ser mais reimpressas também. Bom, vou mostrar para vocês um pouco aqui da coleção do Dom Rosa, né, que o início, o último membro do clã Mac Patinhas. Então, a princípio, essas primeiras histórias aqui para a Disney, né, estão ok. Então, nós temos aqui a Maga Patológica criando um plano lá para voltar no tempo e tentar roubar a Maga Patológica, também criação do Karl Barks. Ela tem a intenção de roubar a moedinha número 1 do Tio Patinhas para criar aí um amuleto, né? Então nós temos também a história, toda a saga do Tio Patinhas, com muitas aventuras, né? Para quem não conhece tanto essas obras do Karl Barks e do Dom Rosa, quem assistiu lá, conhece os DuckTales, inclusive tem um desenho recente, né? Novos episódios aí. São desenhos bonitos, o roteiro, a obra do Dom Rosa é excelente. E aí conclui-se aqui. Então, quem criou essas grandes aventuras do Tio Patinhas, e como nos DuckTales foram inspirados nas obras do Karl Barks também. Então, essas coleções aqui são belíssimas. Tem muitos extras sobre a produção dos quadrinhos, sobre textos dos autores, né? Do Dom Rosa, do Karl Barks. Olha aí que bonita. Temos extras sobre cada história, sobre a criação. Inclusive a história que eu vou comentar ali do Karl Barks, é possível que tenha dado origem a toda esta polêmica, né? Aqui, ó, este é o zumbi que pode estar causando
o principal aí. Nós temos, por exemplo, na Disney Plus, temos obras audiovisuais lá da Disney que contêm, eu acho que isso é até um anúncio. Vocês lembram, por exemplo, dos desenhos da Warner? Dos desenhos lá do Pernalonga, do Frajola, do Piu Piu. Se eu não me engano, hoje eles aparecem com uma advertência no início, né? Advertência não, uma introdução ali, né? Antes do desenho, dizendo que aquela obra retrata uma época, né? Elas são um retrato do seu tempo, né? Não necessariamente retratam os valores que nós temos na sociedade hoje, né? Por exemplo, o Frajola costumava fumar nos desenhos. Quem lembra daquela cena icônica aí que é meme na internet do Frajola fumando loucamente com uma xícara de café e com, né, super nervoso lá, porque ele ficava atrás do passarinho, né, do piu-piu. Então, algumas coisas nesse sentido, né, nós evoluímos como sociedade, mudamos os valores, e essas obras, assim como o cinema, música, literatura, né, os quadrinhos também são um retrato de sua época, né? O Karl Barks, ele começou escrevendo as histórias da Disney lá na década de 40 e 50, com essas aventuras em áreas misteriosas, assim, né? Quem assistia DuckTales, ou assiste essa versão recente, se você é mais novo e assiste aí DuckTales, versão recente, né? São aventuras. Na época, o Karl Barks era muito inspirado por uma literatura ainda anterior a ele, né? Histórias como desde livros clássicos lá, como Tarzan e outros, só que tem sim uma visão muito colonizadora, né? O colonizador, o povo europeu principalmente, né? E visitava aí regiões remotas do planeta, né? Até o próprio Brasil, América do Sul, quantos casos nós já tivemos do Brasil aí argumentando, né, que obras que se passam no Brasil que retratam o Brasil como uma floresta, né, quem lembra do clássico episódio dos Simpsons no Brasil, né, com Homer lá com macacos na rua, esse tipo de coisa, claro que era um retrato não realista e caricato do Brasil, né, mas nessa época nós tínhamos, por exemplo, a própria América do Sul, a floresta amazônica, onde existia-se, né, acreditava-se que podia existir civilizações perdidas, mistérios, Antártida, lá no gelo, centro da Terra, né, o Júlio Verne, lá, Viagem ao Centro da Terra. Acreditava-se que existiam áreas remotas do planeta ainda não conhecidas, não exploradas pelo homem. E o Karl Barks tinha muito disso. O Karl Barks, ele nunca viajou até os 90 anos, ele nunca tinha saído dos Estados Unidos. E ele utilizava-se muito daquelas revistas National Geographic para suas criações. Então lá tem templos, florestas, né, vários cenários que são utilizados pelo Karl Barks, o fundo do oceano, né, as lendas, né, de vários locais. E aqui nós temos, por exemplo, uma história que em inglês era chamada de Darkest Africa, né, a África mais misteriosa, né, mais escura. E aqui no Brasil ela foi traduzida nesta versão da Abril, né, nesta edição aqui, O Segredo do Castelo, por Karl Barks, nós temos uma história chamada Os Caçadores da Borboleta Perdida. Né, o que acontece nessa história? O Donald, ele descobre que existe um professor em busca de uma raríssima, uma borboleta, que é uma espécie raríssima, e eles querem pagar, claro, um bom dinheiro para quem conseguir uma espécime, né? E aí o Donald resolve viajar com seus sobrinhos para a África, encontrar uma desta espécie de borboleta e trazer para os Estados Unidos. E aí aqui nós já começamos algumas complicações, assim, que são as questões questionadas, né, os pontos levantados nessa questão aí da Disney, né? Como eu disse, eu adoro essas histórias. Eu viajava junto com essa turma ali, com o Tio Patinhas, com o Pato Donald, nessas aventuras. Mas nós temos, por exemplo, essa questão da África. Vocês estão vendo aqui os nativos, como eram retratados. Essa aqui, inclusive a editora Abril,
Existiu uma versão censurada desta obra, depois pela Disney, onde o visual dos nativos era alterado, né? Era menos caricaturado, né? E aqui, esta edição da Abril trouxe uma versão, inclusive, original, do Karl Barks. Né? Então, qual é o problema dessa caricatura aqui? Existe uma visão dos nativos. O Donald, então, para encontrar esta espécie de borboleta, ele tem que entrar numa região inexplorada da África, né? Uma região floresta dentro, lá onde o homem ainda não tinha muito contato, né? E aí eles encontram alguns nativos, os animais, a forma como eles tratam os animais. O Donald, aqui, ó, está jogando um bolinho para o jacaré, e esse bolinho está envenenado. Então eles matam animais, matam os jacarés, né? Atiram em um macaquinho. Vocês estão vendo ali, um dos sobrinhos está com um estilingue e atiram um macaquinho na árvore. Outro jacaré, eles estão presos, cercados por jacarés, para atravessar uma região. E aí eles matam um jacaré envenenado de propósito e usam a pele do jacaré para se disfarçar de jacaré e atravessar ali a floresta e conseguir a borboleta. Né? E aí aqui nós temos outras questões, aqui os nativos, desenhados por Karl Barks. Então você vê que são caricaturas uma visão caricata muito antiga que não corresponde mais, né, ao que os próprios autores ali nas décadas seguintes na Disney já não retratavam mais, já inclusive alteraram um pouco este desenho. Né? E aí temos, né, o Donald no fim acaba não conseguindo, né, não pegar a borboleta, não consegue o dinheiro, volta para casa, como as histórias do Donald costumam ser, né? E nós temos aqui um próprio texto sobre esta história. Aqui, ó. Em Os Caçadores da Borboleta Perdida, o autor parodia narrativas. Estou lendo os extras, tá, pessoal? Que é importante para a nossa discussão aqui. Em Os Caçadores da Borboleta Perdida, o autor parodia narrativas de aventura em que exploradores deixam os países onde moram em busca de tesouros africanos. Donald e os sobrinhos partem de Patópolis para um safari, à procura da borboleta mais rara do mundo, e na esperança de passar a perna num colecionador que inflamou o imenso orgulho do pato e despertou sua natureza competitiva. Embora esta HQ tenha sido publicada originalmente em 1948, ela remete a um gênero anterior de aventuras coloniais europeias, né, como eu já mencionei aqui. Os diários de viagem de naturalista do século XIX, Barks transforma a África num campo de batalha cômico em que exploradores se digladiam por um troféu em forma de inseto. No texto original em inglês, os nomes dos competidores com cara de cachorro evocam a história da África colonial, mais especificamente a influência da Grã-Bretanha e dos Países Baixos. Duas nações europeias que um dia dominaram numerosas colônias africanas. Então nós temos aí uma questão de colonização real, né? O cartunista costumava inspirar-se em nomes de aventura como o Perigo nas Selvas e o Tesouro de Tarzan, nos quais exploradores cruzam rios e florestas africanos, encontrando nativos de pele escura e animais ferozes. Barks também observava as tiras de quadrinhos nos jornais. Então tem ali, o público do século XXI pode estranhar alguns aspectos da alegoria africana criada por Barks. Embora o Guinho, Zezinho e Luizinho tenham se tornado mais tarde ambientalistas entusiasmados como membros dos escoteiros mirins, aqui eles e o tio envenenam um crocodilo e estripam outro, dão uma estilingada no macaco e provocam uma massiva debandada de elefantes, uma das imagens mais apavorantes desenhadas pelo artista. Então você vê que começa aqui, né, essa retratação da África pelo Karl Barks. Então em outras histórias nós temos a questão da cultura africana envolvendo, né, as tradições com voodoo, que é o próprio zumbi, que é mencionado aqui pelo Dom Rosa. Né? Então nós temos uma retratação muito caricata aí
das tribos africanas lá, né, da época, com suas tradições religiosas e culturais, que são, né, os próprios zumbis, a questão de voodoo. Então tem uma história onde o Tio Patinhas, ele engana, inclusive isso faz parte da saga do Tio Patinhas, né, uma lição ali que o Tio Patinhas aprende, que ele na África, ele passa a perna no líder de uma tribo para ficar com suas terras, né, e explorar os tesouros africanos, como está dito aqui nos extras, né. Muitos iam em busca lá de pedras, né, de animais raros, pedras valiosas, né. Então, Tio Patinhas, ele engana um líder lá de uma das tribos para ficar com suas terras e explorar seus tesouros. E este líder acaba, em retaliação ao Tio Patinhas, ele acaba criando este zumbi, que é mencionado aqui na matéria, para aterrorizar o Tio Patinhas, né, para que ele recupere suas terras, né, mas o Tio Patinhas realmente atua ali como um vilão, né, que toma essas terras, depois ele acaba, né, reconsiderando, aprendendo e ficando sem, né, retornando ali e tal, mas isso acontece, né. Então essas histórias, assim como eu mencionei lá, as questões da Warner, lá com os desenhos do Pernalonga, as próprias obras da Disney, nós temos aí na Disney Plus, e aí realmente é uma retratação que hoje não seria feito dessa forma, mas fica a questão histórica, né? Não essa história especificamente, mas eu gosto muito das aventuras do Carl Barks. Não são todas, né, que se passam na África, e nem tem essa retratação, né, de tão caricata desta forma, né? Quem assistiu também os DuckTales lá, ele era mais voltado ali para as aventuras mesmo, né? E depois a questão da fortuna do Tio Patinhas foi mais trabalhado pelo Dom Rosa aí, né, nesta saga do Tio Patinhas. Então fico triste se realmente, eu acho válido, né, a Fantagraphics é a editora americana que relança estas obras, né, tanto do Carl Barks quanto do Dom Rosa. E agora a Panini cancelou a reimpressão da saga do Tio Patinhas. Eu inclusive iria comprar esse encadernado, que eu tenho nessa coleção do Dom Rosa, mas gostaria de ter um encadernado aí com mais extras e material, né, da saga do Tio Patinhas, que infelizmente não será mais relançada. Não são histórias que fazem sucesso comercial hoje, né? Como eu disse, quando eu li essas histórias, elas eram lançadas mensalmente dentro do Almanac Disney. Os quadrinhos hoje continuam tendo uma relevância aí nas bancas mensais, tudo, mas essas histórias em especial não são mais relançadas, né? As pessoas, acredito que uma geração que nasceu aí no ano 2000 provavelmente não conhece essas histórias, né? Então seria uma forma também de conhecer, né? Eu gosto desse material histórico, gosto dessas coleções, procuro ter aí esse tipo de resgate, mas infelizmente é possível que por um bom tempo as histórias aí do Carl Barks e do Dom Rosa sejam aí guardadas pela Disney, né, que nós não teremos novas republicações e impressões destas obras. Então, se você já leu, se você quer ter essas obras, se você tem interesse em conhecer, eu recomendo demais. Eu acho que qualquer escola aí deveria ter uma coleção com algumas dessas obras para que isso fique, né, registrado mesmo. Não, como eu disse, não são obras mais de sucesso comercial. Essas coleções, geralmente aí quem procura são pessoas que já conheciam, né, lá anterior, pessoas mais velhas como eu, né, uma tiazinha como eu que curta esse tipo de material aí, esse resgate. Mas quem tiver interesse, recomendo que corra atrás aí para garantir o seu. Ainda estão à venda algumas dessas edições, alguns locais acho que não é tão difícil ainda de encontrar, né? Quem quiser garantir, né, é melhor comprar agora o que está disponível, porque é possível aí que por um bom tempo essas obras não estejam, infelizmente, disponíveis, né? Então fica aí uma dica. Eu acho que quem não conhece deveria conhecer estas obras aí do Carl Barks e do Dom Rosa. Muito obrigada, você que assistiu até aqui, deixa aí o seu comentário, né? Não se trata aí, pessoal, de uma questão polarizada, né? Não venham assim questionar outras coisas aí, como
levar isso, né, para um lado polarizado, e que tudo é mimimi, o mundo hoje é muito chato. Não é esse o ponto, né? Eu acho que essas obras têm que ser sim, disponíveis, porque elas são um retrato da nossa sociedade nesta época, mas isso tem que ser também esclarecido para qualquer criança que tenha acesso a algumas histórias, alguns desses desenhos, algumas dessas obras, para que elas entendam que aquilo era de uma forma, né? Hoje nós temos alguns valores aí, né? Alguns valores avançados, né? Eu acho que nós, como humanidade, aí temos que evoluir, né? Alguns valores evoluídos aí para a nossa sociedade, né? Então, nessas questões culturais também. Nós temos, por exemplo, só para encerrar aqui, agora eu lembrei, nós temos essa coleção da Mônica, Biblioteca Maurício de Souza, certo? Aqui nós temos, por exemplo, as histórias da Mônica de 1970, 1971, e nós temos, sim, algumas notas de rodapé, temos alguns esclarecimentos sobre algumas coisas que não são mais utilizadas, né? Então, por exemplo, hoje a Turma da Mônica também, para um público infanto-juvenil, não usa mais armas, por exemplo, o Chico Bento tinha lá sua espingarda, que hoje eles não utilizam mais, né? Nenhum personagem da Turma da Mônica aparece, mas com uma arma na mão, por exemplo, né? Outros costumes aí, né? Outras questões que hoje são válidas, sim, mas são histórias que, claro, têm que ser lidas também dentro do seu contexto, certo? Então deixa aí seu comentário, sua opinião. Obrigada por assistir até aqui. Corra atrás, eu recomendo que vocês consigam estas obras. Beijo no coração de todos. Até o próximo vídeo.